bem? Funciona? Eu vejo. Sim. E qualquer dúvida, qualquer pergunta, por favor, me interromper e perguntar e contribuir. Eu vou tentar dar uma mini jornada para a gente agora. E eu gostaria de começar com esse visual, especialmente, que a gente faz, porque olhando no futuro, você pode olhar, como um olho, pode olhar como outro olho, você nunca vai ver a mesma coisa, porque a gente não sabe, mas você pode criar ideias como é, e depois ver 3, 4 mundos, cenários, e entender qual é o comum desses cenários, qual é o robusto, qual é a diferença, e quais são os triggers desses cenários para entender, com esse movimento do tempo, qual é o cenário assim, mais provável para chegar. Introduzindo para nossa preparação, nossa equipe, o Pedro, eu, mas também o ChatGPT 4 com plugins e DALL-E fizeram parte dessa preparação. Então, cada visual que você está vendo era criado pela apresentação. Aqui. Só para mostrar um pouquinho também, experimentando com um novo jeito de aplicar as coisas. Vamos para próxima. Uma coisa muito importante, e se você conhece o mundo corporativo, você conhece as metodologias de planejamento. Normalmente, planejamento é baseado numa projeção do passado. Você vai variar parâmetros e coisas assim, mas você tem normalmente um padrão de pensamento, como foi, e você faz como foi, como é, como será. Essa é basicamente essa lógica em variações. Então, você cria pela definição, um espaço limitado sobre seus cenários, que funciona bem se você tem mais controle sobre seu ambiente e os fatores e você entenda bem o que vai acontecer. Só quando você entra mais num cenário bunny, que o Pedro já introduziu, você perde esse controle e você vai se iludir com isso. Às vezes você faz de propósito só para criar segurança, porque você não sabe como administrar essa ambiguidade, esses caminhos que não são lineares mais. Só quando uma disrupção bate, um, essa ilusão vira um risco. Por isso, a gente tem que achar um jeito, da forma estruturado, claro, como pensar mais fora da caixa, sem pensar coisas que não fazem sentido, mas abrir um pouco mais do que esse método tradicional. Indo para frente. E qual é a disrupção? Por que a gente fala sobre isso? O que aconteceu é o submarino. Já temos submarino faz tempo, e o submarino foi dentro do mar. Dentro do mar dos robôs, da automatização de aplicações bem específicos. E com isso, inteligência artificial foi como um componente que você não pode, nem pode ver. Você tem um outro celular, você tem um outro robô na produção, e esse robô faz melhor, porque tem um pouco desse mágico dentro, mas não é uma coisa tão presente e mais ainda acessível. Com esses large language models, como o ChatGPT, um desses, o mundo se abre primeiramente com a comunicação do ser humano sendo conectado com esses sistemas. Então, e não só o poder do modelo, mas também o poder de criar uma ponte entre o cérebro do ser humano, do nosso jeito de pensar, agir, comunicar, acessar dados, e o mundo digital. E com isso, e é acessível para todo mundo, porque é fácil, a ChatGPT, todo mundo tem acesso, quem quer pode se cadastrar e testar e usar, e você já vai fazer uma coisa com isso, seja
uma coisa, só uma brincadeira, escrever um livro, um pequeno livro, um artigo, uma coisa assim, inventar uma coisa, fazer uma coisa num outro idioma que você não fala. Um artigo em japonês, por exemplo, facilmente, né? Porque você cria no seu idioma de conforto e depois fala, olha, escreve a mesma coisa assim em japonês e agora me mostra 2 ou 3 variações que na cultura japonesa ainda funciona melhor para deixar esse artigo interessante. Essa forma você comunica. Isso é novo. E isso cria um grande impacto se você vai para frente. E com esse pensamento, a pergunta é, então, qual é esse impacto? Vamos olhar um pouco, entender um pouco mais esse impacto. E depois vamos pensar como a gente pode trabalhar com isso, como a gente pode operacionalizar de uma forma útil do dia a dia, para isso não deixar só ser um efeito interessante da teoria, uma surpresa, mas uma ferramenta, um jeito novo. E qual é essa disrupção? Eu já falei um pouquinho sobre automação ou as robóticas. Isso existe já na indústria da produção, muito. Né? E tem outra inteligência artificial que faz análise de dados científicas, etc. Mas para usar isso, você tem que abrir a caixa, basicamente, e trabalhar na caixa como especialista. Você tem que saber como funciona, você tem que criar uma solução. E às vezes um, o ambiente, o usuário não vai ver o que acontece, nem ter o poder de usar ou de parametrizar, manipular, ajustar a solução. Aqui. A generativa faz essa diferença, porque, primeiramente, ela é nosso jeito mais ser humano comunicar, fazer perguntas, trabalhar em contexto, tratar dados de uma forma muito mais poderosa com isso. Isso já é uma própria vantagem, e esse acesso. E agora vem um efeito multiplicativo que agora tem um impacto em todo o mundo digital conectado com o ser humano. E isso eu acho, é uma força disruptiva grande, porque é um impulso, é um efeito, o impulso é você pode muito mais fácil usar essas outras tecnologias e conectar, porque você tem uma interface mais ser humano para fazer isso, e você pode ganhar muito mais vantagens sobre isso. Outra coisa é o alcance que você vai dar acesso e oportunidade para muito mais pessoas facilmente usar tecnologia complicada. Dois efeitos. Um é um pouco relacionado com esse impulso, mas o outro é você pode compensar falta de aprendizagem também como sistema. E os exemplos existem já nas nossas empresas, por exemplo, na criação de software, um software engineer. Tem empresas que contratam pessoas com menos educação, num preço menor, então o impacto é econômico já. E juntam essas pessoas com tecnologia, dessa forma que eles podem usar. E claro, você vai ter os senhores de negócios, especialistas ainda. Só você pode escalar muito mais fácil e engajar pessoas que não sabem das coisas completamente, não podem criar uma qualidade que você precisa, mas juntos com uma ferramenta, eles criam uma colaboração que dá o desempenho necessário. E com isso, o impacto é bem forte. Agora, quem é impactado é simplesmente global. Isso é um efeito global até um pouco mais fora dos idiomas. Se você tem uma especialização ou uma área desenvolvida onde as pessoas falam português, ou inglês, ou alemão. Tem uma coisa que eles fazem, tem três países ao fim, um pouco fechado, até essa informação está se divulgando. Com essa tecnologia nova, você até fazer multi idioma do mesmo tempo, de uma forma comunicativa, não
traduzido para fazer o processo da tradução. E é uma coisa que, por outro lado, é muito individual. Falando sobre o mundo de trabalho, cada um tem um cargo diferente, tarefas diferentes, e o impacto onde você pode aplicar essa nova colaboração é diferente, né? Só esse factor global não é mais uma coisa do especialista, da equipe da digitalização, das task forces de TI, dos especialistas na criando máquinas da produção, etc. E agora entra num outro mundo. E para mostrar um pouco mais tangível, dando um olhar nos empregos mundialmente. Então, são mais que 1,6 bilhões de pessoas mundialmente, então a maioria do global workforce, que você pode encaixar em áreas de emprego diferentes. É uma norma de que o ILO, por exemplo, usa. Você tem gestores e administradores, são os líderes, você tem profissionais especializados com autoeducação, você tem técnicos, trabalhadores, mais no escritório, mais nos serviços, mais na produção. E todos esses grupos têm milhões de pessoas mundialmente trabalhando. Se você está olhando nos tecnologias da inteligência artificial ou digitalização, então a generativa, os outros, automação, robótica, cada um desses grupos tem um impacto diferente. E como essa tecnologia poderia ajudar. Por exemplo, se você olha na robótica e automação, você vai mais para baixo dessa imagem e você vai ver esses operadores, os trabalhos mais feito industrial, de mal combinado com apoio de técnica. Então, claro, nessa área é forte usar essas tecnologias. Agora, se você está olhando na inteligência artificial e mais ainda na generativa, você vem mais para o trabalho da autoeducação e em inglês se fala knowledge workers. Então, trabalho mais intelectual. Isso é novo, tem uma diferença do que antes. E com isso, você tem um impacto no mundo do trabalho inteiro e mais ainda nessa parte de mundo que até agora, possivelmente, foi criando, como engenheiros, criando uma solução técnica, mas não são impactados, porque eles trabalham intelectualmente e não tanto de mão. E também a liderança em gestores tem um impacto aqui. E agora a disrupção vem, se você não olha só nessas 4 partes, mas você entende também o impacto que a generativa faz como impulso nas outras tecnologias e o alcance das outras tecnologias. E esse visual é só um resumo de uma análise mais qualitativa também atrás, descrevendo como, por exemplo, nos profissionais especializados, o que acontece, qual é o impulso. O impulso aqui, o efeito é você pode acessar informação que uma inteligência artificial faz na análise de dados muito específicos, se você é um especialista financeiro, uma coisa assim, e você usa a generativa para, porque você não é especialista nessa tecnologia, mas para administrar essa tecnologia, ajudar com as perguntas que você tem no seu negócio, no seu trabalho. E com isso, o impacto da aceleração é muito forte. Combinar isso com tecnologias que já existem, alcance, esse efeito é, por outro lado, um efeito que vai te ajudar
aprender rápido, não adicionar conhecimentos que você não tem pelo sistema. Isso foi a coisa, você não precisa de tudo a qualificação, você pode usar o sistema com menos qualificação e fazer o mesmo trabalho na mesma qualidade. E essa área do laranja, que mostra o efeito como multiplicador, não como a própria tecnologia, fica bem em todas as áreas do trabalho mais intelectual e do trabalho que está conectado com um nível alto da educação. Então, isso é o efeito disruptivo e isso derruba parcialmente, de um grande tamanho, em algumas áreas, essas barreiras de comunicação e de trabalho intelectual conectado com tecnologia. Então, essa é quase a explicação, porque muitas pessoas que tratam o tópico como ChatGPT, etc., falam que isso vai mudar o mundo de trabalho. Me dá um segundinho aqui, tem uma chuva forte caindo, faz muito barulho. Precisa fechar. Mas, Filipe, eu acho que não estamos ouvindo o barulho. Acho que o seu microfone filtra aí o barulho. Depois desta apresentação, nós vamos abrir aí para debate, para trocarmos opinião entre nós. Fiz o máximo possível aqui. Não, mas eu pessoalmente, eu não estava ouvindo barulho, sabe? Eu acho que o microfone filtra. Uma tempestade caindo aqui, de um minuto para o outro. Tem uma janela acima de mim, mas se vocês podem me ouvir bem, senão, por favor, me avise. Não, eu acho que está perfeito. Perfeito. Então, vou continuar daqui e agora vem um pouquinho mais onde a gente faz com esse entendimento, só para dar um pouco uma base, porque esse impacto tem várias faces, mas de uma forma geral também, né? Que cada um tem que pensar a própria pessoa para a própria organização que acontece. E indo para frente, como você pode se aproximar nessa coisa? Primeiramente, são basicamente 3 passos. O primeiro passo é, se você faz a sua análise, você tem que entender o cenário da sua empresa do futuro, né? Então, pensa sobre o modelo de negócio, como vai funcionar, quais são as mudanças de mercado, possivelmente que são bem diferentes do que é o comum hoje no dia a dia, e criar um cenário. Então, vamos assumir isso em um cenário de 10 anos para frente. Porque tudo que foi explicando sobre inteligência artificial generativa não é uma tendência que vai chegar em 5 anos. Todas as previsões da tecnologia mudaram nos últimos meses, perto de hoje, porque isso acontece no ano 23 e 24. Estamos já dentro dessa disrupção, só não sentindo tudo ainda, mas já aconteceu, e isso acelera esse efeito de impulso, todas as outras tecnologias por muitos anos mais perto para a gente, e não como 2030, 2040. Estudos do ano passado mostravam isso ainda, e tem muitas correções se você está lendo o Gartner e outros. Se você faz isso, você cria uma imagem de uma empresa. Depois, você tem que entender as pessoas na cadeia de valor. Pensa quais são as pessoas que fazem o trabalho, qual é o trabalho que tem que ser feito, e também pensando já que eles vão usar uma colaboração digital, como a gente viu antes nessa análise sobre Global Workforce.
E depois vem um passo que é muito importante, porque isso só é desenhar onde você quer chegar. Você tem que sentir os caminhos da transformação. Eu escolhi a palavra sentir, e não só uma coisa de calcular que você tem que fazer, mas você tem que, com muita empatia, olhar nas pessoas da organização de hoje. Você usa essa persona como um conceito, é muito bom para descrever um padrão de uma pessoa, mas como ela trabalha, como ela cria valor e como ela se sente fazendo isso. E se você pega essa pessoa e faz uma projeção para seu status que você definiu como um status no futuro, você vai entender não só tecnicamente que muda no dia a dia, na tecnologia, no jeito de trabalhar, mas também você vai sentir o caminho emocional e no mundo Bani, por isso esse Bani foi criado. A mensagem-chave aqui é a gente tem que entender que isso não é um processo técnico a gente está fazendo, e toda essa discussão que a gente tive sobre VUCA e como administrar foi é um conceito ainda bem técnico que não está incluindo a qualidade de ser humano se sente. Por outro lado, os estudos mostram projetos de transformação, 70% ou mais não chegam no valor desejado ou no status desejado, porque as pessoas foram perdidas no caminho. Então, não foi um processo empático, né? E então essas são as três fases que você tem quando você quer fazer uma nossa análise, mas também desenvolver um caminho que tem uma chance de ser bem sucedido no fim. Outra coisa que você tem que fazer quando você tem esse plano, você tem que fazer um bom planejamento começando hoje, né, sem medo de adaptá-lo ao caminho, mas faz um plano para sentir tudo é realístico fazer esse caminho, que você tem os recursos. Depois você tem que olhar nos riscos abertamente, todos os riscos são técnicos, segurança, poderiam ser social, emocional também, porque tudo é importante para seguir para frente. E pode usar técnicas como a gente vai fazer na Lusofonia, no nosso grupo aqui, Futuro Trabalho, como post-mortem análise. Vou mostrar um pouquinho o que a gente vai fazer nesse grupo agora, nesse ano. E na visão do ser humano, você tem que entrar no processo de aprender sem pausa. Sempre aprende, experimenta, se abre e também dá motivação para outras pessoas fazerem a mesma coisa e pensa bem como você pode ajudar as pessoas a abraçar o novo. Esse ponto empático que eu trabalhei em projetos já no passado, num jeito que eu criei numa transformação, duas transformações digitais, que foi um jeito chamando Empathic Change nessa época, que deu esse foco só nas pessoas e que muda no mundo deles, não o que é a solução da ferramenta técnica do processo de negócio, só olhando a mudança do mundo. E com isso, criar como mesma estrutura e planejamento um caminho para tratar essa transição da melhor forma. E foi bem sucedido, e até depois um trabalho científico, fiz análise, porque foi um jeito pragmático fazer a coisa, mostrando a metodologia, porque isso foi mais impactante que um jeito tradicional também no change management. Porque change management tradicional cura mais o problema de se adaptar. E não começa antes, primeiro passo, e como foco, como abraçar o novo. E isso
para fechar nossa pequena viagem aqui, isso é um tópico, um dos 3 tópicos que o nosso grupo, o meu grupo de futuro de trabalho, quer fazer um trabalho esse ano. Então, tem 3 tópicos. Vou falar um minutinho sobre isso, esse Recursos Humanos 2033. Outro tópico será a sociedade no futuro e sobre a nova forma de viver, de se engajar, de trabalhar, olhando num nível mais macro, mas é muito relevante como a sociedade vai funcionar se a produtividade parcialmente vai ser digital. Então, sua economia tem mesmo poder, mas as pessoas têm menos trabalho, mas possivelmente tem outras coisas para fazer. Não é fazer nada, é possivelmente repensar nossas tarefas na vida, que são possivelmente parcialmente no futuro conectado com o trabalho e também tratar a pergunta como o trabalho, se o trabalho vai ficar conectado com o salário da forma que a gente conhece hoje. Você vai 5 dias por semana, por exemplo, para ganhar uma coisa no fim do mês. Se você entra numa diversidade de criação de valor entre ser humano e soluções de inteligência artificial, etc., esse padrão não é necessário mais. Mas não é tão fácil pensar sobre uma solução. Tem primeiros experimentos em alguns países sobre trabalhar um pouco menos, impacto saúde. Outro é salário básico só porque você existe, e depois você faz uma adicional com isso. E esses são, acho que, os modelos do futuro. Então, a gente vai tratar isso no contexto dessa disrupção da IA generativa. E mais uma dimensão que, para nós, possivelmente menos, porque a gente já está bem adulto aqui, na nossa chamada aqui, mas olhando na próxima geração e os mais novos, como essa disrupção digital vai impactar o desenvolvimento do ser humano. Porque também tem já muita evidência como a interação com o ser humano e digital cria um outro desenvolvimento do seu cérebro, por exemplo. Então, com isso, você também vai mudar sua percepção e seu jeito de agir no futuro. Não falando que é melhor ou pior, mas vai ter uma mudança que também, ao fim, vai chegar no trabalho de futuro e também vai impactar os recursos humanos nos anos para frente. E falando sobre recursos humanos, 10 anos daqui, com toda a mudança que está acontecendo a partir de hoje, a gente vai pegar exemplos concretos, não a ideia como fazer, mas a gente vai pegar 3, 4 empresas e criar cenários, um cenário do futuro, uma década para frente, que é mais possível realístico, incluindo as tendências que tem no momento, também variar um pouco, tem cenários gerais do mundo, né, que poderia acontecer para também refletir essas diferenças. Depois, olhar no mundo do trabalho nessas empresas, olhar quem trabalha fazendo o quê. Qual é o padrão? Uma empresa de energia, um banco, um produtor de automóveis, uma coisa assim. Então, bem concreto. Fazendo isso, e olhar depois como consequência qual a gente está vendo como uma função de recursos humanos, que possivelmente é bem diferente do que a gente pensa como funciona hoje em dia. E com isso a gente tem uma descrição bem concreta, tangível, de um status futuro de negócios como eles existem hoje em dia. Essa é a parte estática. Vamos primeiro viajar para frente e definir. Depois, olhar no caminho de hoje para lá. E nessa análise, depois eu falei sobre essa metodologia de post-mortem, analisar riscos e obstáculos que poderia acontecer a caminho para lá.
E, com essa análise, a gente vai chegar no prioridades e recomendações, ações robustos, se você está lidando um tópico na sua empresa, também, por exemplo, conectado com desenvolvimento de pessoas, de uma forma de gestão de pessoas. Você também poderia pensar qualquer futuro, não importa, quais são as ações robustas para preparar minha equipe ou como recursos humanos, preparar a minha organização na melhor forma para entrar nessa jornada de transição para frente. E isso vai criar o fim como um resultado tangível, working papers, um resultado como uma recomendação de ação, como primeiro passo. Checklists, key insights, vamos falar assim, para nós, como um grupo, ajudar, como os nossos próprios consultores, quase desenvolver ações e tópicos que todos nós vamos aproveitar no dia a dia, nos nossos empregos também. Isso é a ideia, e isso é a ideia do Sinfonia Digital no grupo de futuro de trabalho, um desses 7 grupos que o Pedro falou. Também interconectado com outros grupos, se eles têm, por exemplo, grupo de liderança, etc., para incluir aprendizagens deles no nosso trabalho aqui, nessa estrutura. E com isso, eu gostaria de fechar nossa pequena sessão hoje no parte da apresentação com uma positiva motivação, vamos para frente. E também um pouco de humor, porque não tem opções de nenhum jeito. Isso é uma coisa. Então, quem não mexe hoje vai perder. Isso é a única coisa que é claro, mas acho que é mais a oportunidade e se a gente faz conscientemente, né? Não também eufórico, do que o resto, só pensando em passos. Vamos andar passo a passo, não tudo vai chegar num science fiction amanhã. Desse jeito, mas a gente tem que e pode usar tudo que tem já hoje em dia para colaborar ser humano e digital. Excelente, Filipe. Como sempre, aliás. Muito bom. Sabe que eu tinha aqui uma frase que, no fundo, ilustra aquilo que você acabou de dizer. Eu falei que o oráculo de Delfos era, na Antiguidade Clássica, o local por excelência onde os generais, os empresários, iam procurar conhecer o futuro. E antes do início da guerra greco-persa, o general ateniense Temístocles, que tinha as suas tropas dentro do quartel, foi perguntar ao oráculo de Delfos o que é que ele tinha que fazer para vencer a guerra. E, como sabem, o oráculo falava sempre por frases, digamos assim, mais filosóficas, e ele dizia: ó infelizes os que permaneceis ainda sentados. E eu acho que isso se aplica exatamente ao mundo de hoje. Aqueles que ainda estão à espera de ver o que vai acontecer, dificilmente vão fazer parte deste futuro, que é um futuro que eu acho que o maior problema da previsão do futuro é o auto-engano, que é um tema que é recorrente. Nós temos sempre tendência a imaginar o futuro que nós gostaríamos que acontecesse, ou que não gostaríamos que acontecesse. Mas radicalizamos muito a visão do futuro em função do nosso desejo. E agora a revolução mais recente da inteligência artificial generativa veio mudar muita coisa e vai mudar muito mais nos próximos 2, 3 anos, não é? O MIT diz que os próximos 2, 3 anos, o que acontecer na inteligência artificial generativa
vai marcar no mínimo os próximos 30 a 50 anos da humanidade. Portanto, vejam que se nós estávamos a falar que a transformação digital era uma revolução disruptiva, etc., imaginem o que vai acontecer nos próximos 2 a 3 anos. E há quem tenha uma visão mais catastrófica, o caso do Elon Musk, o próprio MIT, que imagina o Jurassic Park dos computadores, em que os computadores autoprogramáveis substituem a humanidade, etc., que é obviamente possível que aconteça, nós não podemos ignorar essa possibilidade. Também há aqueles que imaginam que a inteligência artificial vai criar o ócio absoluto às pessoas, em que as máquinas vão passar a produzir e as pessoas vão ter tempo livre para as artes, para o lazer, para outras coisas. Então, não vamos imaginar o mundo que nós queremos de acordo com fatores do nosso interesse pessoal, mas daquilo que nós temos embasamento para conseguir construir esses cenários de futuro. E reitero aí o convite do Filipe para vocês participarem ativamente no capítulo de Futuro do Trabalho da Lusofonia Digital e nos outros capítulos também. E agora, naturalmente, que eu e o Filipe gostaríamos muito de ter o vosso feedback do tema pelo qual hoje nós estamos aqui. Posso falar alguma coisa? Por gentileza. Queria agradecer a essa palestra fantástica aí do Felipe, né? Eu venho acompanhando já há uns 2 meses, né? Assim, as várias opiniões e falas, né? Desde do Harari, né? Até o Mo Gaudat e outros, né? Outras pessoas que ajudaram, inclusive, a criar, né? A inteligência artificial generativa, né? E trazendo insights, insumos, né? Do que é que poderá acontecer, né, se a gente não tomar algumas decisões agora. Então, eu fico super feliz de estar nesse grupo. Eu queria muito participar desse capítulo do futuro do trabalho. Eu voltei de Nebraska, nos Estados Unidos, no começo desse mês. Eu fui participar do encontro, né, internacional da consultoria Gallup, e foi muito falado sobre, né, o futuro do trabalho e essa questão da mudança, né, do modelo, né, do trabalho tradicional, né, da questão do gig work, que é as pessoas no futuro, como você disse, né, vão ser sobre indivíduos e não mais aquele modelo de você fica a vida inteira numa mesma empresa, com o nome de um cargo. Eu, pessoalmente, sou super contra essa descrição de cargo engessada, né, você tolhe o talento, o potencial das pessoas, né, e a minha preocupação como educadora, né, eu sou consultora, educadora, etc., é com as gerações futuras. Então eu tenho duas vontades de ajudar, né? Uma é com as gerações futuras, né? E outra, né, que já estão no mercado de trabalho, né? Eu tenho um filho millennials, eu tenho uma afilhada que é geração Z, então eu tenho duas pessoas que eu observo diretamente. Eu tenho meus alunos da pós-graduação, que ainda são pessoas jovens, já estão no mercado, tal. E eu tenho a preocupação, né, com a nossa geração mesmo, né? Eu sou baby boomer, então, né, tento ajudar meus pares que estão super assustados, mais para o lado do medo. Eu sou uma pessoa muito otimista, sabe? Eu, de natureza, eu sempre olho o lado cheio do copo, né? Então, eu vejo muitos ganhos, mas, obviamente, que o sentimento que paira no momento é de medo, é o que eu observo no meio que eu vivo, né? Eu trabalho na área de educação e na área de saúde, eu sou enfermeira, né? Eu sou consultora hospitalar. Então, eu vejo medo, né? E mais medo do que outra coisa, e confusão, né? Diante dessa imprevisibilidade, né? O que será, então, as pessoas que estão muito acostumadas com controle, né? Como você disse, Felipe, a pessoa gosta de se sentir no controle, né? Então, muitos CEOs, muitas pessoas da alta liderança estão meio desesperadas, né? Porque perderam o controle já há algum tempo e agora mais ainda. E eu tô assim, de uns 2 meses para cá, eu sou super fã do chat GPT, já estou usando, né, no meu trabalho, estou cada vez mais encantada, mas eu entendo sim, né, que se a gente não ajudar, não se preparar, não construir o futuro, não ficar passivamente esperando o que vai acontecer, mas eu sou super a favor daquela ideia do foresight, né, de vamos construir o futuro que queremos, né. Então, estou super feliz de estar aqui, né, e eu gostaria de contribuir, né, e saber do Felipe, né, como é que você vê essa questão, né,
das novas gerações, falasse um pouquinho mais. Antes de passar a palavra ao Filipe, eu deixei aí no chat o meu Claro. e-mail para você, se fizer a gentileza, envie o seu e-mail, o seu WhatsApp, para nós a incluirmos já na próxima reunião do capítulo Futuro do Trabalho. Então, Ai, você... obrigada, obrigada. E eu gostaria que o Felipe compartilhasse esse artigo que você falou, que você escreveu, esse artigo que você comentou sobre que comparou lá a transformação, né? Queria se você puder compartilhar onde ele foi publicado para a gente ler, estudar. Obrigada. A gente vai escrever uma coisa essa semana ainda sobre também o nosso tópico hoje, Pedro e eu. Então, vai também ajudar e a gente fica em contato, né? Claro, qualquer tópico a gente vai trocar. E agradeço muito, Nancy, e bem-vindo no grupo, porque no momento a gente foi definindo no grupo essas três áreas de interesse, mas ainda não seguindo para frente como exatamente que a gente vai fazer. Só no Recursos Humanos 33 tem essa estrutura de trabalho, então você vai co-criar esse caminho para frente. Também e dar seu feedback, suas ideias, seus pontos de interesse. Também juntando o que você ouviu na conferência, em outras áreas que você acha muito relevante. E a gente tem um capítulo que cuida da educação em geral. Então, do nosso grupo, a gente vai conectar também com esse grupo. Então, vai aumentar a troca de ideias com nossa visão sobre esse desenvolvimento de ser humano, porque vai ter um impacto, e ao fim tem um impacto, não hoje, mas 30 anos daqui, a geração que vem para o trabalho vai ser diferente, já, de próprio desenvolvimento, né? E de hábito, como fazer coisas. Obrigada. E outra coisa, só para comentar, não é um artigo, mas análise feito atrás desse Global View, do Global Workforce Analysis, também tem bastante informação qualitativa e indicações qual é o impacto dessas tecnologias diferentes, qual é o impacto desse efeito de impulso, etc. Foi uma pesquisa não só ChatGPT, mas usando ChatGPT também como uma ferramenta, juntos com a experiência e outras informações, para não chegar num visual que só tem umas coisas coloridas, mas tem uma história, tem uma ideia atrás por quê. É assim, isso é essa informação que a gente vai usar no nosso grupo, no projeto Recursos Humanos 33, e tratar esses efeitos. Então, entender o que é e o que a gente pode fazer com isso. Que maravilha, obrigada. Algumas outras ideias de você, um pensamento, uma pergunta que chegou. Filipe, olá. Olá. Antes de mais, obrigado pela partilha. Estava aqui a pensar num contexto que é real, num contexto de VUCA, em que há bastante incerteza. Como é que nós conseguimos apoiar os líderes no planeamento que eles necessariamente têm que conseguir fazer para antecipar e para tirarem um maior partido deste impacto da inteligência artificial no dia-a-dia da empresa, da organização? Principalmente, como é que os recursos humanos conseguem dar esse apoio, conseguem ser aqui o braço direito deles? Uhum. Obrigado. Então, tem uma primeira resposta agora, mas vai ser tratado também no nosso grupo, trabalho de grupo, no Recursos Humanos 33, porque a gente vai enfrentar esse tópico, exatamente. Se você não pode planejar, se você tem BANI, VUCA, tem pelo menos cenários, por isso tem cenários, faz uma coisa tangível, sabendo que não é a realidade que vai acontecer, possivelmente, né? Você tem uma análise estratégica que você tem que fazer se você tem cenários o que é robusto, o que não. Pode ser cenários são bem diferentes, mas poderia ser que algumas
necessidades de liderança, necessidades financeiras, necessidades de tecnologia, são bem parecidos, mesmo o cenário é completamente diferente. Então, você identifica áreas robustas e você pode diferenciar robustos e as outras áreas você tem que reagir da forma adequada. A outra coisa, olhando em pessoas e líderes, se você não sabe o que aprender, você tem que aprender a aprender. Então, o resultado é criar a capacidade de inovar e aprender com mais foco do que especializar num conteúdo, porque você sabe que esse conteúdo é importante. E faz muita diferença se você pensa como vamos falar sobre recruiting. Como o líder faz? O líder tem na área dele ou na área dela um tópico. Precisa de um funcionário que faz esse tópico. Se você está olhando no perfil, a reação normal é, ok, eu vou escolher primeiramente de papel todo mundo que já foi tocando nesse tópico. E depois eu me sinto mais conforto, estamos com essa coisa de segurança, com uma pessoa que já fez isso 20 anos. Então eu vou com experiência do passado. Eu vou escolher a pessoa. Ajudar os líderes, e não é uma conversa nova, pensar mais em potencial, sempre já foi um desafio. Pensa mais as pessoas que fazem parte da jornada. E não só eles sabem fazer exatamente isso agora pela experiência. No curto prazo, possivelmente você sente segurança e confortável. E também vai funcionar bem. No longo prazo, adianta nada, porque você não tem uma previsão como essa pessoa vai se sentir, vai agir, vai se desenvolver se as coisas mudam. E isso começa normalmente com o próprio líder, nessa mentalidade de experiência, dessa mentalidade clássica. Você tem que ajudar os líderes, e isso é mais que potencial, ajudar tratar esse próprio medo que eles têm, porque a base disso é um medo, uma insegurança, e abrir com experiências positivas, com treino, com situações para uma mentalidade que foca em o poder de aprender, na capacidade de aprender, mais que ser especialista 20 anos em uma coisa. E acho que essa inteligência artificial generativa também ajuda nisso. Faz um experimento, uma coisa que você tem nenhuma noção, e em 1 hora daqui, você vai ter uma estrutura básica do tópico e uma noção. Você não pode validar tudo, mas na interação, se você pega, não precisa mais que 1 hora. Normalmente, ChatGPT 4, até plugin, se você precisa mais input científico, uma coisa assim, e você pode se engajar como uma coisa. E se você faz isso com líderes, joga tarefas dele e faz esses treinos, vem para uma coisa onde você tem nenhuma noção e descobre como tem um apoio se você faz de uma forma certa e que isso não é ruim, isso é bom. E olha, você percebeu que você tem uma capacidade de aprender, não uma especialização. Tá vendo como isso é útil? Claro, você precisa conhecimento dessas coisas, mas abre mais para esse jeito. E quando você está escolhendo pessoas na sua equipe, presta atenção que eles se engajam também com essa mentalidade. Abre pessoas que têm medo e se você pode escolhe pessoas que são multiplicadores desse jeito, porque isso é sua melhor preparação no BANI, basicamente. Se você não pode planejar mais tudo, ou você planeja quase numa imaginação falsa, que isso é uma segurança falsa. Isso que o Filipe acabou de dizer é muito importante. Eu gostava de dar 2 exemplos daquilo que ele citou. Um exemplo é o seguinte: eu recentemente tive uma infecção urinária muito estranha, que eu consultava com um dos melhores especialistas portugueses nessa área,
E ele não conseguia identificar qual era a bactéria que eu tinha. E eu estava a emagrecer rapidamente enfim, era realmente a doença estava progredindo muito rapidamente. Não é? A minha urina era preta, confundia-se até com uma doença urinária conhecida, que era da urina Coca-Cola, mas não correspondia àquela bactéria pelas análises. E, e eu estava meio desesperado, o próprio especialista não me conseguia diagnosticar, e a minha filha mais nova, que é médica, tinha feito um estágio na Tailândia sobre medicina tradicional tailandesa. E ela disse-me, olha, pai, eu vi uma coisa parecida lá na Tailândia, apesar dela não ser urologista, não é? Ela é da área da medicina interna. Eu vi lá uma coisa parecida. Então, ela foi pesquisar um pouco e identificou uma bactéria que só existe nos peixes de água quente. O que é que acontece? Portugal é tradicionalmente um mar frio. Portanto, nunca tinha havido aquela bactéria nos mares portugueses. Portanto, os médicos portugueses mais experientes desconheciam aquela bactéria, desconheciam aquela doença. E foi exatamente uma pessoa que, apesar de ter um background que obviamente não se comparava com o especialista, que já tinha muitos anos daquela profissão, mas que tinha estado em contacto com um mundo totalmente diferente do mundo que esse especialista conheceu, que foi capaz de identificar e diagnosticar essa bactéria e propor uma solução que, obviamente, depois o especialista concordou com o diagnóstico e fez enfim, a terapêutica adequada. Isto é um exemplo. Outro exemplo que eu queria dar, que eu, aliás, tive numa mesa redonda recentemente aí na Universidade Federal do ABC, que era, nós falávamos muito sobre a duração dos cursos de tecnologia, da graduação de tecnologia. E uma das conclusões que nós chegámos naquele grupo, que eram reitores de várias universidades, foi que talvez nos dias de hoje, em 2023, já não faça mais sentido ter graduação em cursos de tecnologia. Porque uma graduação de 3, 4 anos, os primeiros 2 anos são deitados praticamente para o lixo. Porque aquilo que a pessoa aprendeu nos primeiros 2, 3 anos torna-se totalmente irrelevante no final do curso. Então, talvez o tipo de formação dos profissionais de tecnologia sejam cursos mais curtos e mais frequentes, não é? Em que a pessoa esteja sempre a aprender, como o Filipe disse. Aliás, há um tema que o Filipe também é muito forte, que é o unlearning, não é? É que para nós termos capacidade de aprender, também temos que ter a capacidade de desaprender. E nós nos baseamos muito no nosso background, na nossa experiência, na visão que nós temos das organizações. Hoje, uma organização agile e flat, já não existe a figura do líder, não é? O que existe são lideranças intermitentes, que são os Product Owner e os Scrum Master, etc., que vão variando de projeto para projeto. E então já não há que convencer o líder, porque todos nós vamos ser líderes de alguma coisa em algum momento. Da mesma forma que todos nós vamos ser subordinados de alguma coisa em algum momento. E o próprio C-Level tende a ser um C-Level servidor e não um C-Level mandante. Ele está lá para gerar recursos financeiros, para gerar recursos humanos, para gerar os meios para que os squads, os grupos de trabalho informais, possam trabalhar com autonomia e iniciativa. Então, conceitos que nós tínhamos de liderança, de líder, de estrutura organizacional hierárquica, de que experiência é necessariamente preparação para o conhecimento futuro, etc., hoje está tudo a ser questionado. Muito bem. Pedro e Felipe, eu vejo assim, né, um grande desafio na questão da gestão da mudança, né, no change management, principalmente como vocês tocaram na alta direção, porque assim, né, o paradigma, né, que existe na sociedade é que esse C-level,
as pessoas que são gestoras, né, da alta direção, elas não podem mostrar vulnerabilidades, né? Elas têm que ter aquele modelo, aquela postura né, de arrogância às vezes, e eu vejo que essa transformação vai precisar também dessa transformação pessoal de cada um deles, né? No sentido de que sim, você pode mostrar suas vulnerabilidades, né? Você pode mostrar humildade, isso não vai te tornar menor ou menos, né, capaz. Então eu vejo assim um desafio imenso nessa parte pessoal, né, dos gestores e líderes, porque às vezes isso é que emperra o resto de um projeto de mudança, porque aprender as coisas técnicas, né, as ferramentas, eu acho mais tranquilo, mas eu vejo assim muitas lideranças, né, na área que eu trabalho de hospitais, quando um diretor fica, né, não está bem de saúde, ele vai no pronto-socorro, ele pede para os funcionários não contarem para ninguém que ele está ali, né, não conta, porque ele não pode mostrar que ele é humano, né, como se fosse eu não posso mostrar que eu posso ficar doente, eu não posso mostrar minhas vulnerabilidades, senão eu vou perder meu respeito aqui. Então, é muito uma questão paradigmática e de mindset, né, de mentalidade. E eu fico, assim, muito instigada e não fico triste, não, eu fico estimulada, né, a como vamos transformar isso. Né, de fazer com que médicos, por exemplo, também, né, que tem essa coisa de poder, né, quando o paciente fala alguma coisa que ele sabe, né, mais do que o médico imagina, tem médico que não gosta, né, que fala, não, né, tipo, pensa, quem é você, né? Eu sou o dono do conhecimento aqui, você deve ficar mais passivo. E não é, obviamente, mais assim, né? Então, nós precisamos ajudar os líderes, eu concordo totalmente, né, que a gente tem um papel importantíssimo para ajudar a liderança, né? Fico muito entusiasmada com Mas, isso. Nancy, deixe-me dar aí a minha opinião pessoal, que é um pouco disruptiva em relação a isso. Eu acho que a realidade avança a uma velocidade muito superior da capacidade de transformação dessas pessoas. Se essas pessoas não têm uma autoconsciência da necessidade de mudança, não vai ser a nossa persuasão que os vai fazer mudar a tempo deles entrarem no trem do progresso. Eles vão ficar na estação, não vão Entendi, embarcar no trem. Infelizmente, entendi, essa é entendi. a realidade. Então, isto Você acha que vai ser natural, essa vai ser transformação natural. vai ter que ser, vai ser ou vai ser, né? Eles Que eu não vão, preciso, a gente não precisa se preocupar tanto com isso, porque vai ser o rumo natural da fluidez do rio. Vai acontecer, é isso? e repare, e também nós na área de RH, sobretudo eu sou de RH, não é? Nós na área de RH somos muito paternalistas por natureza, não é? Nós, coitados dos líderes que não enxergam, coitados dos funcionários que não estão motivados, e nós é que temos visão de super-homem, temos motivação do Rambo, etc. E Aham. nos sentimos um pouco acima da média. Isso é uma arrogância que não faz sentido nos dias de hoje, não é? Uhum. Então, eu, pessoalmente, eu já fiz reestruturação de grandes empresas aí pelo mundo fora, na General Motors, em 16 países da Europa, Volkswagen, toda a América Latina, etc. E as primeiras pessoas que eu mudava não eram os outros líderes, era o líder de RH. Porque o líder de RH era o mais resistente à mudança, porque ele tinha o pressuposto que ele tinha visão que os outros não tinham. Não tinha a humildade, digamos assim, necessária num processo de mudança, que é exatamente aquela atitude que o Filipe falou, que é nós temos de perceber que não sabemos tudo, aliás, não sabemos quase nada, para ser rigoroso, e isso nos leva a construir o futuro em conjunto, não termos a atitude, digamos assim, moralista de ensinar os outros o que é que os outros têm que fazer. Quem somos nós para ensinar os outros? Muito E obrigada, esse é um adorei. grande Muito risco, obrigada, Pedro. um grande risco de recursos humanos e comentar, fazer os comentários do lado. E com isso, basicamente, fugir da própria mudança. Isso também, acho que uma coisa que o Pedro falou é esse role models em recursos humanos, esses bons exemplos,
são raros. Eu, pelo menos por um tempo como consultor, eu vi muito da cena dos corporativos. Mudar coisas, às vezes, inovação em recursos humanos e TI são departamentos, em geral, estou falando agora, não aplica sempre, né? Tem uma dificuldade de fazer isso. Eles são mais falando para os outros o que fazer, que também é um jeito de criar uma autossegurança porque você fica fora do jogo, né? O problema é com disrupções, eles tocam ser humano, então você não pode ficar do lado observando, você tem que, idealmente, ir para frente como um bom exemplo e como o Marco falou sobre ajudar os líderes, você tem que não falar, eu sei que é bom para você desse jeito, mas fazer coisas numa credibilidade que você está lidando como exemplo para abrir os líderes, para ajudar também essa mentalidade, mudança da mentalidade. E isso é um dos riscos gerais que grandes organizações têm, acho que. Qualquer mudança que eles têm agora no negócio, essa dinâmica, né, de papéis, quem me falando para quem o que fazer. Um pouco. Obrigada. Fantástico. Você que é da área de educação, Nancy, eu tenho várias pós-graduações e uma delas é sobre persuasão, que eu fiz na Universidade de Sorbonne, em Paris. E nós fizemos um trabalho experimental exatamente para saber quais eram as profissões mais persuasivas. E chegamos à conclusão que a mais persuasiva de todas não era o publicitário, não era o militar, era o professor. Porque o professor era capaz de convencer os outros, aquilo que eles faziam era iniciativa deles, mas na realidade correspondia a uma ideia que o professor lhe tinha incutido. E eu hoje sou professor, como eu falei, e vejo, não digo semanalmente, mas mensalmente, a recordar-me de algo, meia dúzia de professores, também não foram muitos, mas meia dúzia de professores que marcaram a minha vida e que eu ainda hoje penso e ajo de acordo com aquilo que eu aprendi com eles. Então, a persuasão do professor, digamos assim, prevalece no tempo. O militar, não. Você sai da porta do quartel, o militar não manda na sua vida. Não é? O publicitário também tem o impulso de compra, que você esgota quando compra o produto ou quando deixa de existir aquele produto, passa a existir. Ora, o professor, você carrega essa capacidade persuasiva para o resto da vida. E, enfim, eu acho que nós que somos professores sentimos prazer muito grande quando encontramos alunos antigos que se lembram de nós e se lembram de alguma lição que aprenderam connosco. Isso eu costumo dizer que a eternidade que nós conseguimos a eternidade também não é infinita, tem um tempo, não é? Mas atingimos a eternidade enquanto se lembrarem de nós, não é? Então, acho que o professor tem essa atributo, digamos assim, de ser eterno de alguma forma até um certo ponto, não é? Porque ele marca e persuade os outros. Isso tem a ver com aquilo que o Marco falou, que o Filipe falou, que é como é que nós conseguimos persuadir os líderes. Não ensiná-los a fazer, não dizer o que é que eles deviam pensar e não pensam, mas exatamente qual é a sua dificuldade. Em que é que nós, se caminharmos juntos, caminhamos de uma forma mais consistente e mais rápida. É ser body, é ser parceiro, não ser a pessoa que vai determinar aquilo que o outro vai fazer. Mas podemos influenciar. O magistério da influência, eu acho que é o mais importante, não é? Nós, por exemplo, se não queremos que os nossos filhos fumem, talvez começar por dar o exemplo, não é? Fica difícil você fumar em casa e depois cobrar do filho que não fume, não é?
Então, essa persuasão é que eu acho que é a forma como nós podemos, de alguma forma, condicionar o comportamento dos outros. Mas de uma forma muito humilde. Não é pensar que nós estamos corretos e os outros estão errados. Essa humildade é fundamental. Deixa eu pegar a oportunidade, a Luciane e o Carlos, se você também tem uma pergunta ou um comentário, porque a gente está bem acima da hora. Muito obrigado por isso. Eu achei uma ótima conversa agora. Só para vocês também, mais alguma coisa que vocês querem saber ou contribuir? Eu gostaria, sim. Bom, meu nome é Luciane, a minha atuação é dentro da área acadêmica, da gestão acadêmica de universidades, e a minha pergunta é justamente por isso, está até bem alinhado aí com o que está sendo discutido, mas do lado da formação, né? Gostaria de parabenizar pelo debate, pela apresentação, e perguntar a você, Felipe, ao grupo, como é que fica a universidade, na opinião de vocês, diante desse cenário? Porque, pelo menos na realidade brasileira, com exceção de algumas ilhas de excelência que nós temos, na maior parte das vezes, infelizmente, nós observamos a universidade mal acompanhando o mundo do trabalho. Ainda muito preso na teoria, muito preso na cátedra, e sem essa velocidade. No Brasil, particularmente, nós temos um regulatório governamental muito pesado, e o tempo da universidade fica muito dedicado a isso, e pouca possibilidade, inclusive pelo próprio regulatório, de você inovar, de você fazer coisas diferentes, flexíveis. Então, gostaria de ouvir vocês um pouco a respeito disso. Primeiramente, acho que não é um efeito brasileiro, é internacional. Acho que cada país tem um desafio conectar educação com o mundo aplicado, vamos falar assim. E tem muitas instituições, até projetos mais sociais, onde você exatamente gostaria de fechar esse buraco, quase. Então, foi envolvido numa iniciativa aqui na Alemanha, numa grande iniciativa da indústria, fazendo isso, ajudando com pessoas que são limitados em acesso de educação ou tem problema de fechar quase buraco, e também fiz projetos internacionais. Então, não é uma coisa nacional, não, de um país só. Eu acho que é uma tendência geral que vai ser impactado bastante. Eu gostaria muito de transferir esse debate para um grupo. No futuro do trabalho, a gente vai falar sobre mais o consumo desse resultado, né? Ou como com o workforce vai ser, mas tem um outro grupo que trata educação, especialmente esse capítulo, né? Eu acho um debate muito relevante, e você vai possivelmente, claro, vai ter uma conexão com esse grupo aqui também. Estou interessado também, mas se você poderia contribuir nesse outro grupo, com provocar esse debate. A Luciana já faz parte do grupo Você faz parte já do grupo, porque acho uma coisa muito interessante que eu gostaria de fazer uma sessão juntos com outro grupo para nosso trabalho do Recursos Humanos 33, especialmente esse, menos esses outros dois tópicos, ter uma reflexão, também umas dicas, input que a gente pode processar, né? Porque essa questão é uma questão grande, não é um tópico como uma medida. Não, já agora, Luciano, se permite complementar aquilo que o Filipe falou, isso é um dos temas, o futuro da universidade é um dos temas que eu gosto de pensar sobre ele. Inclusive, eu faço parte de um grupo de 13 reitores de universidades do Brasil, como a Unicamp, a USP, etc., que nós chamamos Universidade 6.0, que são exatamente as universidades apostadas na inovação e enfim, na transformação da sociedade. E, na minha modesta opinião, eu acho o seguinte: a universidade vai ter que voltar à sua origem, ok?
como nós sabemos, a universidade nasceu ali na Idade Média, não é? No princípio do Renascimento, final da Idade Média, quando os livros estavam na mão dos religiosos, estavam dentro dos mosteiros, e os religiosos, para admitirem que os leigos pudessem ler os livros deles, eles davam um curso de preparação que era para as pessoas, quando entravam na universidade, quando entravam na biblioteca, não interpretassem de forma errada aqueles textos. E por isso é que foi essa origem eclesiástica que deu origem à universidade. Portanto, as primeiras universidades de Florença, Coimbra, etc., nasceram nos claustros dos mosteiros. E chegou até hoje a toga dos doutores, por exemplo, são réplicas de vestimentas eclesiásticas, não é? Porque tem a ver com essa origem de aprender a aprender sozinho. Era essa a missão da universidade. A universidade ensinava a aprender sozinho, não ensinava profissões a ninguém, ok? As pessoas que queriam aprender uma profissão iam para um artesanato, iam para trabalhar com um mestre de carpintaria, com um mestre de qualquer coisa que lhes ensinava a profissão. Eu acho que nisto a Alemanha anda há 100 anos a dar exemplo ao mundo do papel da universidade e poucos países do mundo aprenderam isso. Na Alemanha, 85% dos jovens com a idade de ter um curso superior têm um curso chamado Dual Study. Não é? Dual Study é um curso que é um curso de natureza profissional, que é desenvolvida em parte nas empresas, em parte na universidade, em que as pessoas aprendem uma profissão. Ok? Então, eu acho que esta ideia da universidade, como todo mundo ter que ter curso universitário, é uma ideia falida, é uma ideia sem sucesso. Eu acho que 90% ou mais das pessoas devem ter um curso do Instituto Politécnico para aprender uma profissão. Então, têm cursos aí de eletricidade, de encanamento, enfim, daquilo que é uma profissão, digamos assim, e depois aqueles que têm uma preocupação mais filosófica aqui no termo em inglês, não é? Philosophical. Aqueles que têm uma preocupação de produção de conhecimento, então esses seguem uma carreira académica e fazem mestrado, doutorado, etc. Neste momento, este modelo da universidade ser uma escola de formação profissional, eu acho que não corresponde à origem da universidade. A universidade está mais provado que não é capaz de fazer isso bem feito. Inclusive, em Portugal, nós temos um ditado que diz que quem não sabe fazer, ensina, que demonstra exatamente a falta de relação da teoria com a prática da universidade. E a universidade, sim, tem o seu espaço, mas tem um espaço, digamos assim, na elite do conhecimento, naqueles que têm essa vocação para a pesquisa, para a produção de conhecimento, etc. E os institutos politécnicos, nesta visão alemã do Dual Study, que é um ensino partilhado entre universidade, ou, neste caso, Instituto Politécnico e empresa, nós aí preparamos profissionais, não talvez em cursos de 4 anos, mas em cursos de 2 anos, coisa assim do género, ou reciclagens muito frequentes. Não sei se o Carlos ia dizer alguma coisa. Não ia não, mas gostaria de fazer um comentário. Primeiro, bom dia a todos. Olha, eu não pude pegar tempo aqui, tive um problema no trabalho para resolver, perdi o começo da apresentação, que eu peguei achei muito interessante. Mas em relação a essa questão do estudo, assim, em relação a toda a questão do aprendizado, ela está mudando no sentido que a gente está vivendo um ambiente cada vez mais complexo, que os seres humanos estão tomando muito mais decisões, né? Então ela está usando a necessidade de usar o pré-frontal de um outro jeito,
que há poucos anos, há poucas décadas a gente não precisava. A gente achava que era muito, mas piorou muito a situação. Então, em ambientes complexos, a gente não tem grandes planejamentos, né? A gente age um pouco mais pontualmente, então, a gente testando e andando, assim como a pesquisa científica, né? Por quê? Porque a gente não conhece o que está pela frente, né? A fronteira da inovação, a fronteira do conhecimento, cada vez mais. Muito bem, então isso tem uma característica de, como o professor Pedro falou, né? Desmontar a lógica de como os cursos universitários foram feitos. Eu sei porque eu tenho filhos universitários, né? Filho que já acabou e filho que ainda está, 2 que estão estudando, 2 que já acabaram. E aqueles que estão estudando tecnologia, eu sou analista de sistema de informação, né? Eletrônica antes disso, simplesmente eles começam o primeiro ano, quando chegam lá no terceiro ano, aquela percepção que parte da coisa se perdeu. E a grande questão toda é que, sim, mas qual é a base de conhecimento humano que a gente precisa ter para ser um cidadão e qual é a base que a gente precisa ter para aprender a aprender, né? Então, essa questão do aprendizado, os cursos devem se fragmentar, como já acontece hoje. Hoje em dia tem milhares de certificações para os profissionais, são pequenos cursos com uma prova muito exigente, de tal forma que você sabe que aquela determinada disciplina ele sabe fazer. E isso vem mudando, e essas disciplinas vão mudando, e a cada 3, 4 anos esses modelos de certificação mudam, evoluem dentro de uma determinada categoria, seja ela de tecnologia, seja ela de finanças. Essas certificações elas têm tomado um espaço que seria originalmente das universidades. Ok, então como é que as universidades vão se adaptar a esse novo contexto? Elas vão se abrir mão do seu mercado e se contentar a estudar filosofia, coisas mais perenes? Eu duvido muito, entendeu? Porque uma das características de qualquer organização é que ela tem seres humanos e, portanto, tem a tendência de se comportar como eles. Então, tem um sujeito que foi presidente da Shell aqui do Brasil, na década de 70, escreveu um livro chamado A Empresa Viva. Era um holandês chamado Ardegui. O Ardegui, depois, ele foi para a Inglaterra e se tornou o que seria chamado de vice-presidente de estratégia do grupo Dutch Shell, né? Então, ele, quando escreve esse livro, ele diz uma coisa muito interessante: as empresas se comportam como se fossem seres vivos, elas querem se perenizar. Então, mesmo quando a sua razão de ser, seu propósito, sua estratégia vence, eles arranjam outra, entendeu? Então, a gente muda para continuar vivo. Então, eu imagino que as universidades, Pedro, vão achar um outro modelo, principalmente porque elas têm uma capacidade intelectual acima da média, de achar esse espaço. E é natural que seja assim, entendeu? Só que imagino que elas vão se adaptar de uma forma. E aí sim, lembrando a grande virada da invenção da prensa ocidental, né, por Gutenberg, o comportamento associado a esse novo contexto vai ter que ser um comportamento menos hermético, entendeu? E eu acho que essa que vai ser a grande dificuldade do mundo acadêmico, de ser menos hermético e ser mais, não é só transparente, um pouco mais permeável, entendeu? A entender que o mundo que está lá fora nas organizações estão criando tanto ou mais conhecimento do que dentro das organizações. Só que é um outro tipo de conhecimento. Não é propriamente a fronteira, é o reuso do que se sabe, que é o que a gente chama, no final das contas, de tecnologia, as novas formas de resolver os problemas, e não a fronteira do conhecimento. Eu acho que os países, portanto, dentro desses cenários, né, que a gente tem dessas tendências, eles vão ser vencedores aqueles que, o quanto antes, perceberem que precisam mudar o seu sistema acadêmico. Não, excelentes questões, Carlos. Em primeiro lugar, aquela visão clássica da universidade que eu dei é uma organização sem fins lucrativos. Ponto. Ok? Sim, sim, sim. Portanto, só Eu faz estava pensando sentido, nisso também, né? só faz sentido existir se for de natureza federal, estadual ou de uma organização filantrópica, seja de que natureza for. Não, ninguém vai fazer uma
Anhemim Morumbi, ou seja, do que for, com fins filosóficos, não é? Aquilo é uma empresa de negócio. Agora, esse papel de formação profissional, podem até chamar-lhe universidade. Para mim, chama o que quiser, mas não tem a função clássica da universidade, ou a função original da universidade. E há espaço para ganhar muito dinheiro na educação, conciliando a parte social com a parte empresarial, com a parte de interesse. Aliás, eu um dia fui keynote speaker do Conselho de Reitores, o Conselho não, era o Congresso de Reitores da Laureate, que é o maior grupo de universidades privadas do mundo, não é? Eles reuniram os reitores, todos 300 e tal reitores, eram 300 e tal universidades, e aquilo era uma reunião de negócio, portanto, aqueles falavam basicamente de negócio da universidade, e depois tinham lá, no meio, um evento que era a minha palestra, que era uma coisa, digamos assim, fora do contexto de negócio. Eu escolhi intencionalmente o tema como liderar uma empresa universitária. Porque aquilo que a Laureate era uma empresa, aquilo tinha investimento, tinha mais-valias, tinha dar rendimento aos acionistas, e era também uma universidade. Até então, nessa discussão, eu falei mais ou menos a meio da palestra, até então, tudo que eles falavam eram KPIs financeiros, qual era a distância média do aluno do local de trabalho até entrar na sala, era até velocidades de elevador, para saber se o aluno conseguia sair do emprego às 6 da tarde e estar sentado na sala de aula até às 7. Era o nível de inadimplência, o que é que isso impactava no valor só falavam disso. Esse era o tema dos reitores de 300 universidades do maior grupo empresarial universitário do mundo. Quando eu introduzi aquele tema, eu disse, está bom, mas onde é que está o indicador de empregabilidade dos vossos alunos? Onde é que está o indicador de progressão de estudos dos vossos alunos? Quantos alunos de graduação fazem mestrado, quantos de mestrado fazem doutorado, etc. Não tinham indicadores nenhuns universitários, digamos assim, ligados à produção de conhecimento e à aquisição de conhecimento. Isso, aquela minha palestra obrigou-os, digamos assim, a mudar um pouco o rumo da discussão e passaram a discutir isso. Então, repetindo, eu acho que há espaço para fazer negócios na educação de ensino superior, sem dúvida. Agora, não lhe chamem universidade, porque uma coisa é a universidade que produz conhecimento, que é uma atividade sem fins lucrativos, que é uma elite da sociedade, digamos assim. Elite não é elite económica, nem é elite no sentido arrogante, que são pessoas que sabem mais do que os outros, mas são poucas pessoas, há uma necessidade de um número muito reduzido de pessoas que tenham esse papel de pesquisa, de desenvolvimento de conhecimento, etc. E o grosso, que é a formação profissional, a formação de profissionais, essa sim está em instituições que, se nós seguirmos o modelo alemão, são institutos politécnicos, não é? Que são institutos de ensino médio superior, não é? E são institutos que fazem esse trabalho de formação partilhado com as próprias empresas, trabalhando de uma forma conjunta com as próprias empresas. Em relação àquilo que você falou, que é outra questão que eu acho muito importante, que eu na minha última palestra falei bastante sobre isso, uma última palestra aqui dentro da Lusofonia Digital, quais são as competências básicas que nós temos que ter para isto. Eu acho que há uma competência que é fundamental, que já antes de nós falarmos da inteligência artificial generativa, eu falava sobre ela, que é o nexialismo. O que é isto do nexialismo? Hoje não somos especialistas de coisa nenhuma, hoje tiramos nexo de conhecimento de uma coisa para outra. Então, isso é que nos faz não perder o conhecimento e a experiência do passado, mas de nós sermos capazes de relacionar isso com outras situações novas e produzir uma terceira realidade que nem é a nossa experiência anterior, nem é a experiência que nós adquirimos com a realidade atual, mas que não é nossa, mas é uma terceira visão, que é tirar nexo
de várias informações e de várias experiências que temos em conjunto. Se quisermos, é o que o chat GTP faz, é tirar nexo entre várias bases de dados para chegar a uma conclusão criativa, nova. Eu acho que essa hoje é a competência principal, é o nexialismo. Perfeito, eu acho que só não quero esticar muito aqui, né? Mas essa questão do nexialismo é fundamental, é inclusive um assunto que eu tenho discutido aqui. Eu trabalho dentro de um banco de desenvolvimento e o que você falou sobre as universidades é mais ou menos o mesmo tipo de problema que a gente tinha numa instituição como a nossa, né? Quando você pega a literatura de estratégia, ela é uma literatura de estratégia de negócio. Agora, uma instituição como a universidade, ou no nosso caso aqui um banco de desenvolvimento, ele tem que ter estratégia com outras dimensões, assim, a estratégia institucional, a estratégia de negócio e a estratégia corporativa, que é muito importante. Tudo que é público, ele tem um comportamento de corpo, né, em termos de conformidade, segurança e tal. Mas essa estratégia institucional, que é o cliente sociedade, humanidade, essas organizações não discutem. Eles deveriam discutir isso primeiro, assim, qual é a marca que eu deixo para a sociedade e para a universidade, antes de discutir que negócio eu vou fazer para gerar a minha operação do dia a dia, né? Verdade, tem toda a razão. Bom, já estamos bastante adiantados na hora, o que é bom sinal, porque o assunto interessou. Quero convidá-los, em nome do Philip, para vocês participarem ativamente nas nossas atividades da lusofonia digital, nomeadamente no capítulo Futuro do Trabalho, mas temos os outros capítulos que nós falámos, inovações, tecnologia, universidades, saúde, como é que é? Liderança e competências, enfim, são vários campos onde nós atuamos. Estão todos convidados a participarem e eu pessoalmente agradeço muito o vosso interesse, a vossa participação.